Recentemente, no nosso grupo de estudos do WhatsApp de procuradorias, eu trouxe uma pergunta capciosa para os nossos alunos. Eu questionei da seguinte forma: você é procurador e chega na sua mesa o deferimento de uma medida liminar em um mandado de segurança coletivo sem que você tenha tido a oportunidade de se manifestar em 72 horas, ou seja, não foi cumprida a oitiva prévia de que trata o artigo 22, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança e de que trata também o artigo 2º da Lei 8437/92. O que você deve fazer? A reação inicial da grande maioria dos alunos foi: professor, mas como eu vou defender a fazenda pública nesse caso, se o STF recentemente declarou inconstitucional o artigo 22, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança? E aqui, antes de adentrar ao conteúdo jurídico, eu vou te passar uma estratégia crucial para que você tenha êxito em provas. Perceba o teor da pergunta. Você é procurador e como você se defende nesse caso. Então, a premissa é que você precisa encontrar uma defesa. Não se curve de defender a fazenda pública quando a pergunta é para que você defenda a fazenda pública. Ou seja, não teime com a pergunta. A pergunta já está sendo clara no que ela precisa e sendo clara no que vai constar do espelho, tá? Então, essa é uma introdução estratégica para que você tenha êxito nas suas respostas. Alguns alunos, como eu falei de forma inicial, responderam: professor, não tem como defender porque o artigo 22, parágrafo 2º foi declarado inconstitucional na ADI 4296. Essa resposta é uma resposta estrategicamente errada, porque eu perguntei qual a defesa. Eu não estou pedindo para você se curvar à decisão do STF. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Segundo ponto, sim, você precisa partir daí. Não vá para uma resposta de uma prova discursiva ou prática sem partir do ponto de partida. Qual é o ponto de partida? São os dispositivos da Lei do Mandado de Segurança, 22, parágrafo 2º, nesse caso que eu acabei de falar. Mais adiante nós vamos falar do 7º, parágrafo 2º, e da ADI 4296, em que se declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos. Beleza, ponto de partida é esse. Agora vamos lá. Qual a saída para a fazenda pública? E isso, inclusive, foi objeto de debate nessa ADI 4296, tá? O ministro Nunes Marques trouxe alguns aspectos que nos fizeram pensar um pouco mais e que nos deram aso para conseguir defender a fazenda pública. Seguinte, existem dispositivos avulsos na legislação esparsa, muito semelhantes aos dispositivos declarados inconstitucionais pelo STF na ADI 4296. No caso do artigo 22, parágrafo 2º, que eu estou me atendo nesse primeiro momento, o artigo similar é o 2º da Lei 8437/92, como vocês estão vendo aí na tela. A única distinção entre os dois dispositivos é que o artigo 2º da Lei 8437 é um pouco mais amplo, porque abrange em seu escopo a ação civil pública, tá? O 22, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, obviamente, vai tratar apenas do mandado de segurança coletivo. O artigo 2º da 8437, por sua vez, vai tratar do mandado de segurança coletivo e da ação civil pública. Beleza, esse é o segundo ponto. A identificação de dispositivos similares àqueles que foram declarados inconstitucionais pelo STF. Identificamos esses dispositivos. Agora, como que eu defendo a fazenda pública? Eu vou defender a fazenda pública com base em argumentos eminentemente dentro do escopo do controle de constitucionalidade e das teses atinentes ao controle de constitucionalidade. Por quê? Primeira situação, esses dispositivos esparsos não constaram da declaração de inconstitucionalidade na ADI 4296. Tanto o artigo 2º da Lei 8437/92, como o artigo 170-A do CTN, que tem uma previsão
parcialmente idêntica ao 7º parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, não foram declarados inconstitucionais pelo STF. Portanto, primeiro argumento, a validade formal desses dois dispositivos não declarados inconstitucionais pelo STF. Se eles não constaram do dispositivo da ADI 4296, eles permanecem válidos formalmente. Aí você já tem uma saída para a Fazenda Pública, tá? E aí você começa a conseguir argumentar de modo técnico e de modo que, possivelmente, se você for questionado em uma prova prática ou discursiva, vai constar do teu espelho. Vamos lá. Se não estão no dispositivo da ADI 4296, artigo 2º da 8437 e 170A do CTN permanecem válidos formalmente. Beleza? 2. O STF não adota a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Portanto, para que esses dois dispositivos sejam declarados inconstitucionais, é necessário que o STF seja instigado em outra ADI ou em outras ADIs e declare isso no seu dispositivo. Porque ainda que as razões de decidir da ADI 4296 sejam perfeitamente aplicáveis a esses dois outros dispositivos, a validade formal somente se extirpa do ordenamento jurídico se constar do dispositivo da ADI. Portanto, esses dois dispositivos permanecem válidos formalmente. 2. O STF não adota a teoria dos motivos determinantes. Terceiro ponto, esses dois dispositivos não foram declarados inconstitucionais sequer por arrastamento. Já falei que não foram declarados inconstitucionais de forma direta e estou falando agora que o STF não aplicou a inconstitucionalidade por arrastamento desses dois dispositivos. Isso por uma razão, me parece simples. Esses dois dispositivos, ainda que sejam bem similares ou parcialmente idênticos aos dispositivos declarados inconstitucionais, não possuem relação de dependência ou de instrumentalidade suficientes ou capazes de habilitar a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento. Não havendo dependência e não havendo instrumentalidade entre os dispositivos declarados inconstitucionais e os dispositivos não declarados inconstitucionais, não poderia mesmo o STF declarar a inconstitucionalidade desses dispositivos à direita por arrastamento. Então, esse seria um terceiro argumento que vocês precisariam levar para a sua prova. Então, em resumo, para responder uma questão discursiva ou prática de defesa da Fazenda Pública, quando a Fazenda não for ouvida em um mandado de segurança coletivo no prazo de 72 horas antes do deferimento da liminar, ou no caso de liminar que defira a compensação de créditos tributários, o que você deve fazer? Primeiro ponto, abordar, obviamente, os dispositivos declarados inconstitucionais, tá? Tem que saber, tem que mostrar conhecimento sobre o que foi declarado inconstitucional. Artigo 22, parágrafo 2º e 7º parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. 2. Mostrar conhecimento da ADI 4296, evidenciar conhecimento a respeito dos fundamentos que levaram à conclusão pela inconstitucionalidade desses dispositivos, que é basicamente violação ao poder geral de cautela do juiz e violação ao direito constitucional à jurisdição, né? Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Beleza, ponto de partida, ok. Dispositivos declarados inconstitucionais e ADI 4296. E agora dá o passo seguinte, que é o passo que vai ser o pulo do gato na tua resposta, que é identificar os dispositivos declarados, aliás, os dispositivos não declarados inconstitucionais que possuem parcial similaridade com os dispositivos declarados inconstitucionais, que é exatamente o 2º da 8437 e o 170A do CTN, mostrar para o teu examinador que você sabe da existência desses dispositivos similares. 3. Evidenciar que esses dispositivos não constaram do dispositivo da ADI 4296 e que, portanto, permanecem válidos formalmente. A validade formal desses dois dispositivos
é um argumento que vocês precisam levar para a sua prova. 4. Mostrar conhecimento sobre a inaplicabilidade da teoria dos motivos determinantes, ou melhor, da transcendência dos motivos determinantes dessa decisão, e evidenciar que o STF não adota essa teoria da transcendência dos motivos determinantes e que, portanto, por essa razão, as razões de decidir da 4296 não se aplicam ao 170 do CTN, 170A e ao segundo da 8437. E, por fim, mostrar conhecimento sobre a teoria da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento. Dizer que esses dispositivos não foram declarados inconstitucionais por arrastamento exatamente porque não guardam relação de dependência ou de instrumentalidade com os dispositivos declarados inconstitucionais. Dessa forma, você tem uma defesa técnica, você tem uma defesa passível de reflexão por parte do juízo, ainda que, e a despeito da 4296, da ADI 4296, tá? É isso, galera. Primeiro, se eu estou te perguntando cabeça de procurador, você precisa defender a fazenda pública, e isso vale muito para provas discursivas, como caiu, por exemplo, na PGE Rio de Janeiro, ou provas práticas, tá? Obviamente que em provas objetivas, você precisa saber o que o enunciado quer, se é a ADI, se é a Lei do Mandado de Segurança, se é o CTN ou se é a lei esparsa. É isso, um abraço, fiquem com Deus.